Bom, boa tarde a todos. Última monitoria do semestre que eu vou dar vai ser sobre drenagem venosa, cabeça e pescoço. Bom, a drenagem venosa é feita pelos vasos capilares microscópicos que recolhem os líquidos resultantes das trocas metabólicas. Ou seja, quem faz a drenagem venosa não é as veias em si, mas sim os capilares. Tem que lembrar disso, pessoal. As veias vai ser o quê? Servir só para o sangue transitar. Bom, esses capilares se reúnem para formar as vênulas. As vênulas, por sua vez, fundem-se sucessivamente para formar as veias, e onde vai se dirigir ao coração. Ou seja, vai ter a drenagem pelos capilares ali, que são estruturas venosas microscópicas, eu já falei. Eles vão fazer a drenagem do local, ou seja, é capturar, tipo, o sangue arterial vai para a célula vai absorver oxigênio e vai jogar o sangue com dióxido de carbono, ou seja, rico em carbono e pobre em oxigênio para o organismo. Aí quem vai capturar esse sangue são, no caso, os capilares vão jogar para as vênulas e as vênulas vão levar esse sangue para as veias, que as veias vão se dirigir o sangue para o coração para correr o processo de hematose, como você já sabe. Assim, as veias são os vasos aferentes do coração. As veias menores que desembocam em veias maiores são denominadas veias tributárias. Lembra desse nominho, veias tributárias. O que são essas veias tributárias? São aquelas veias menores que vão drenar o sangue para aquelas veias maiores. Ou seja, tipo uma veia, no caso facial comum, ele vai drenar para a veia jugular interna. A veia jugular interna já é uma veia maior. Essas veias maiores são chamadas de veias satélites. Quando localizadas profundamente, as veias acompanham o trajeto das artérias e são denominadas veias satélites, como eu falei, e têm o mesmo nome da artéria, geralmente, as veias mais profundas. Bom, vou falar agora sobre as veias da cabeça. Primeiramente, sempre lembrar, a drenagem venosa começa da cabeça para o coração, diferente da artéria, que a artéria vai do coração para a cabeça. Sempre o trajeto descendente do sangue. A drenagem venosa intracraniana é feita sobretudo pelos seios venosos da dura mater. Aquele dura mater que eu sempre fala, vai aferir a sensibilidade da dor. Bom, a drenagem intracraniana é feita especialmente pelos sistemas de veia facial e veia retromandibular. Ou seja, a drenagem extracraniana, ou seja, fora do crânio, da face, da boca, tudo, vai ser feita principalmente pelas veias facial e retromandibular. E a drenagem intracraniana vai ser pelos seios venosos, da dura mater. Esses são os seios venosos, estou vendo? Os seios venosos da cauda craniana confluem para a confluência dos seios e dessas formam um seio transverso. E seguir para o seio sigmoide. Esses seios da base do crânio também drenam para o seio sigmoide. E finalmente o seio sigmoide passa para o forame jugular. Como a gente estou, o forame jugular fica aqui, ó, na parte petrosa do osso temporal, continuando como veia jugular interna. Ó, esse seio tudinho, estão vendo aqui? Esse seio cavernoso que fica aqui mais perto da ópta, a fossa média do crânio. Seio transverso fica mais nas paredes laterais da calota. Vão desembocar nesse seio sigmoide. Esse seio sigmoide vai se dirigir até o forame jugular. A gente estudou lá em anatomia de osso. E esse forame jugular, após passar por esse forame, ele vai se transformar em veia jugular interna. Deu para entender aí, né, todo mundo? Bom, os seios venosos são estruturas responsáveis por conduzir o sangue venoso para fora do cérebro, como qualquer parte do sistema vascular encefálico, e eles estão propensos a certas patologias. As patologias que mais importantes aqui para a gente saber é a trombose do seio cavernoso, que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui o slide. Mais ou menos aqui nessa região. Ó.
Uma infecção dentária, no dente superior, pode chegar até, no caso aqui, a periorbital, no caso aqui, os tecidos orbitais. E os tecidos orbitais vai levar aquele sangue infectado para esse seio cavernoso. Esse seio cavernoso vai aumentar de tamanho, vai comprimir tanto o nervo óptico, que dá visão, como o oculomotor, que vão dar movimento para o globo ocular, e pode danificar e até causar mais lesões graves intracranianas, além de danificar o complexo orbitário, né? Problemas de visão e tudo mais. Mas geralmente hoje em dia, essas lesões aqui, essas lesões trombose seio cavernoso, aconteceu mais antigamente. Hoje, após a era do antibiótico, essas lesões são bem raras de acontecer. Mas é bom a gente saber, né? A gente tratar um dente, não tratar um dente logo, deixar aquele dente infectado. Aquela infecção pode virar uma lesão intracraniana através de seio. Bom, voltando para a aula, a veia facial é a principal rede de drenagem da face, da aorta e da fronte. Ou seja, ele começa daqui, ele vai inervar até toda a parte facial até a fronte. Ela inicia na região de ângulo interno do olho e atravessa a face paralela posterior à artéria facial. Como a gente viu, aquelas veias mais profundas levam o mesmo nome da artéria. Artéria facial e veia facial. Bom, ela inicia próximo ao canto do olho, pela união das veias supratroclear e supraorbitária. Não dá para ver a supratroclear, porque ela fica bem no meio aqui, ó. Essas veias aqui vão inervar a face anterior da fronte e parte anterior do couro cabeludo. Licença, Igor, você vai gravar? Tá gravando já. Tá bom. Juntamente com a veia oftálmica superior, vai drenar o sangue da aorta. E nessa região, a veia facial vai ser chamada de veia angular. Aí essas veias supratroclear e supraorbital vão se unir e formar essa veia angular. E essa veia angular faz parte da veia facial. Bom, na bochecha, a veia facial recebe a veia facial profunda. Veia profunda da face, quer dizer, ó, na bochecha, região de bochecha. Recebe a veia profunda da face e vai se comunicar com o plexo venoso pterygoide. Ó. Se perguntar qual é a veia que vai comunicar a veia facial ao plexo nervoso pterygoide. Veia profunda da face. Ó. Eu mostro. Vou botar com aqui, ó, veia profunda da face. Vamos localizar, ó, mesmo aqui perto da bochecha. Ela vai se comunicar a veia facial ao plexo venoso pterygoide. Esse plexo venoso eu vou falar mais na frente, mas é um entrelaçado de veias. A veia facial se une, vamos mais baixar aqui, depois ela vai caminhando, migrando descendente até a borda inferior da mandíbula, né? Ela vai se unir com a retromandibular, abaixo da borda da mandíbula, e vai formar a veia facial comum. E essa veia facial comum vai levar o sangue para a veia jugular interna. Relembrando, deixa eu ver aqui que esse quadrado está entrando na frente. Veia facial vai vir posterior à borda da mandíbula, ó. Borda da mandíbula aqui, ó. Borda inferior da mandíbula. Vai se unir com a divisão anterior da veia retromandibular. Aqui as duas vão se unir. Vocês estão vendo aí com o mouse, né? Vão formar a veia facial comum. Essa veia facial comum vai ser um ramo direto da veia interna, veia jugular interna. E vai levar esse sangue direto para a veia
braquicefálica, que vai levar veia cava superior e coração. Mas ela é um ramo direto, a facial comum. Eles botam pegadinha nas provas. E qual é a veia que migra para a jugular interna? Veia facial ou veia facial comum? Veia facial comum, sempre lembrar. Que vai ser a junção da veia facial propriamente dita com a divisão anterior ou veia retromandibular anterior. Deu para todo mundo entender aí, né? Qualquer coisa você pode dar um grito. A veia retromandibular é uma das veias mais importantes. Como eu falei, a veia facial e a retromandibular que vão ser responsáveis por drenar toda a região de cavidade oral nasal e da face lateral. Bom, essa veia é a principal rede de drenagem da região temporal, infratemporal. Essa região infratemporal, você lembra onde é? Infratemporal, abaixo do arco zigomático, sempre lembrar. Que é a parte temporal, fossa temporal, e abaixo do arco já é fossa infratemporal. Fossa temporal acima do arco zigomático e fossa infratemporal abaixo do arco zigomático. Teve uma aluna que veio me perguntar, que ele estava no resumo, perguntar onde era o plexo. É só botar fossa infratemporal. Numa vista lateral, o plexo se encontra na fossa infratemporal. Até no livro tem dizendo. Então a gente tem que se localizar sempre. Você sabe, a gente vê hoje, na última aula, que osso faz muita diferença, né? Quem não estudou osso no começo. Bom, vamos voltar para a aula. Vai a região infratemporal, regiões profundas da face, cavidade nasal e oral. A veia retromandibular é formada pela união das veias temporal superficial e duas veias maxilares. Não confundir veia maxilar com artéria maxilar. A veia temporal superficial e duas veias maxilares. Elas duas vão se unir e vão formar a veia retromandibular. Essa veia retromandibular vai ser na parte atrás da mandíbula, ou seja, na região retromandibular, atrás do ramo da mandíbula, ou posterior ao ramo da mandíbula. E nessa região, onde ela se une, ela vai se dividir em divisão posterior e divisão anterior, que eu já falei. Bom, a partir dessa união, eles vão formar, vai ser formado o plexo venoso pterigóide, quase não saía. É um entrelaçado de veias disposto na fossa infratemporal e recebe tributárias. O que são tributárias que eu falei? São o quê? Aquelas veias menores que vão comunicar com as veias maiores. Você está vendo aqui, ó, as veias menores vão se comunicar com as veias maiores. Essas veias menores são chamadas de veias tributárias. Localize entre o músculo temporal lateralmente ao músculo pterigóide lateral e medial. O pterigóide lateral fica aqui e o medial aqui. Esse músculo aqui, pulsinador. A gente não falou não, falou só o músculo da mastigação, né? Bom, o plexo recebe várias tributárias, que eu já falei, que são originadas da cavidade nasal e oral, craniana e dos músculos da mastigação. Bom, nessa imagem aqui não tem todas as veias, mas só pela drenagem a gente dá para se localizar. Bom, as veias esfenopalatinas é a parte posterior da cavidade nasal. A parte posterior da cavidade nasal vai desembocar uma veia tributária para esse plexo. Sempre lembrar. As veias emissárias esfenoidais. Lembra dela? Tem na imagem aqui. Ó. Veias emissárias esfenoidais. É bem importante ela. Por quê? Porque ela vai comunicar aquele seio cavernoso que eu falei no começo da aula, que gera a infecção, gera várias infecções quando tem alguma infecção periorbitária. Essa infecção vai se difundir até o seio cavernoso. Bom, e qual é a veia que vai comunicar o seio cavernoso ao plexo? São as veias emissárias esfenoidais. Ó. Vai comunicar
o seio cavernoso, complexo venoso. Sempre lembrar desse plexo, viu, galera? Cai muito em prova. As veias meninges médias e adrenodramático, também falei lá na frente, são aqueles seios que vão inervar a intracraniana e eles também vão se comunicar com o plexo através das veias meninges médias, que vai sair pelo forame espinhoso, forame oval mandíbula, nervo mandibular, forame redondo, nervo maxilar. Todo mundo lembra aí, né? Bom, as veias articulares vão drenar a ATM, bem fácil, veia articular, ó, sair daqui desse plexo, uma veia, e vai drenar a região da ATM aqui, ó. Não dá para ver a região bem direitinho. É por aqui que ela fica. Vai ter a veia transversa da face, ó. A veia transversa é a mesma coisa da artéria transversa. Ela vai isso aqui, ó, margear o arco zigomático. E aqui vai ficar o que também? A glândula parótida, né? Vai ficar abaixo do arco zigomático. E ela vai drenar. Eu tô confundindo inervar com drenar, mas qualquer coisa, desculpa aí. Mas é drenar, galera. Vai drenar a glândula parótida. As veias alveolares inferiores também vão sair desse plexo e vão inervar todos os dentes inferiores. Veias alveolares superiores também, diferente da artéria, que a artéria é maxilar. Esses ramos alveolares superiores e alveolares inferiores vão sair da artéria maxilar. Na drenagem não, elas vão sair do plexo venoso pterigóide. Sempre lembrar. Entrelaçado de reis e vai sair várias veias tributárias para inervar cavidade oral e nasal. E as veias musculares, que vão inervar os músculos da mastigação. Aí cada tipo, veia temporal, veia massetética, bom, levam todos esses nomes. São as veias musculares. Levam o mesmo nome do músculo. E são originárias dos músculos da mastigação, como eu falei. Alguma dúvida aí? O chat tá parado? Normal. Bom, essa parte aqui é uma das que eu acho mais importante para vocês fixar mesmo. A veia retromandibular desce para trás da mandíbula, como eu falei, ó. Região de ramo da mandíbula. Isso para trás ou posterior da mandíbula, ó. Para trás da mandíbula. Acompanhando a artéria carótida externa. Todo mundo lembra aí. E próximo à sua drenagem, geralmente apresenta divisão anterior e posterior. Vamos ver aqui, ó. Divisão posterior. Divisão anterior. Que é essa parte vermelhinha. A veia retromandibular anterior, como eu falei, recebe a veia facial, formando a veia facial comum. E essa veia facial comum vai para onde? Para a veia jugular interna, pessoal. Veia jugular interna. Diferente da retromandibular posterior, ou divisão posterior da veia retromandibular. Ela vai se unir aqui com a veia auricular posterior, que ela vai inervar a região posterior de orelha e região posterior auricular, tanto os músculos auriculares da orelha como a região de temporal, vai ser drenada por essa veia auricular posterior. Ela vai se unir. Licença. Oi. Eu vou sair e entrar de novo, porque o meu tá sem áudio, tá? Eu não tô te ouvindo. Aí me aceita, por favor? Beleza. Aí essa é para formar a veia jugular externa, né? Isso. Tô sabendo mais que eu já. Mas elas vão se unir com a veia auricular posterior, veia retromandibular posterior com a veia auricular posterior, vão se unir para formar a veia jugular externa. Diferente, no caso aqui da veia facial comum, que ela não vai formar a veia jugular interna. A veia jugular interna vai se formar da onde, como eu falei? Depois daquele seio sigmoide intracraniano, ela vai sair do forame jugular, como eu falei, na face interna do crânio, ou na base do crânio, naquela parte petrosa do osso temporal, e dali vai ser formada
é a veia jugular interna. Já a externa não, vai ser formada a partir desses ramos. No caso vai ser o quê? A divisão posterior da veia retromandibular e a veia auricular posterior. As duas vão se formar e vão formar a veia jugular interna. Ficou claro aí, né? Veia do pescoço. As veias estão apresentadas em superfícies profundas e são superficiais e profundas. As superficiais são as veias jugulares anteriores e veia jugular externa, e as veias profundas são as veias jugulares internas. Bom, pessoal, essa veia jugular anterior, muitas vezes tem pessoas que têm ela e tem pessoas que não têm ela. É uma veia muito delgada e geralmente ela não acompanha uma artéria. Por isso que ela é bem delgada, não é calibrosa igual as veias jugulares, que a gente pode ver. Ela é bem quase imperceptível, a veia jugular anterior. Tem livro que nem tem dizendo ela, mas ela faz parte, ela é um ramo, ou faz parte da veia jugular externa. E ela vai emergir aqui as veias submentuais, que vão drenar a região submentual aqui, ó, a região do queixo. A gente vê aqui que o músculo platisma está rebatido, por quê? Porque o músculo platisma fica em cima dessas veias. Geralmente, quando a gente vai acessar essa região do pescoço, a gente tem que seccionar esse músculo platisma, rebater para cima, para encontrar essas veias e artérias. Eu tinha até um vídeo que eu faço um curso, mas só que não tinha como gravar, mostrando o esvaziamento cervical aqui. Dá para ver às vezes quase todos, mas tive como gravar, que é online. Enfim, voltando. A veia jugular externa. A veia jugular externa começa imediatamente atrás do ângulo da mandíbula aqui, ó. Naquela divisão posterior. Com qual veia, pessoal? Divisão posterior com auricular posterior. Mesmo aqui, ó. Região de ângulo da mandíbula. Aqui vai ser o que? Se formar a jugular externa dentro da glândula parótida. Olha aqui a glândula parótida aqui, ó. Vai ser formada mesmo dentro da glândula parótida. Localiza externamente ao músculo esternocleidomastoide aqui, ó. Esse músculo. Um dos maiores músculos do pescoço. Bem importante. Aquele movimento que a gente faz para trás do pescoço, quem faz é o músculo esternocleidomastoide. E recoberto pelo músculo platismo. Como eu falei, ó, foi rebatido, porque ele recobre essas veias. Ela vai drenar parte do couro cabeludo, como eu falei, região do couro cabeludo, porque intracraniano vai ser aqueles seios, os seios venosos que vão drenar a parte intracraniana, seios venosos da dura mater. E no caso extracraniana vai ser o quê? A veia jugular externa. E região lateral da face, como eu falei anteriormente, com a veia facial e veia retromandibular. Veia jugular interna. É a maior veia do cabeça e pescoço. Ela é bem invisível, essa veia. Por isso que geralmente quando há um acidente, o povo, vixe, pegou na jugular, morreu. Por quê? Porque ela drena além do sangue do crânio, do encéfalo. Falta 10 minutos, tá bom. O sangue do encéfalo, ela vai drenar também o quê? Algumas partes da cavidade oral e da face. Como a gente vê aqui, ó, a veia facial vai ser um ramo da jugular interna. A veia lingual vai ser outro ramo da jugular interna. Imagina a gente cortar aqui. O tanto de isquemia que vai fazer aqui e o colapso que vai fazer no sistema de drenagem. A gente podia até cortar uma veia facial ou uma veia lingual. Não ia causar muitos danos. Podia ser reversível, mas a jugular não. Ele é um tronco bem profundo e responsável por levar quase todo o sangue para o coração.
Bom, voltando aqui, a veia jugular interna origina-se da base do crânio, a partir do forame jugular, como eu falei, onde é uma continuação do seio sigmoide, como eu falei anteriormente. Durante seu trajeto cervical, ela recebe outras tributárias. Todo mundo sabe o que é tributária já, né? Que eu expliquei umas 3 vezes. São as veias menores que levam o sangue drenado para as veias maiores. Destaque-se as veias faríngea, veia facial, veia lingual, veia tireoide superior. Cadê o mouse? Aqui, veia tireoide superior e média. E finalmente a veia jugular externa. A veia jugular externa ela vai desembocar na veia subclávia ou em outras vezes pode vir direto para a veia jugular interna. Tudo é questão da anatomia. Tem gente que ela vai para a veia subclávia, desembocar aqui, e às vezes vai para a jugular interna. Bom, a veia jugular interna termina inferiormente atrás da extremidade medial da clavícula. A gente vê aqui ó, a clavícula, vou voltar aqui. Vai terminar mesmo bem aqui, ó, a veia jugular interna. Aqui está cortada ela. Unido com a veia subclávia para formar a veia braquiocefálica. Lembrar, ó, a tireoide superior é um ramo da veia jugular interna. Já a tireoide inferior vai ser um ramo direto da braquiocefálica esquerda. Isso cai bastante em prova. Eles trocam inferior por superior ou vice-versa. Botam tireoide superior faz parte de que ramo? A gente vai jugular interna. Tá errado. Ela é um ramo direto da braquiocefálica esquerda, que é a mais longa. A direita é a mais curta. E elas vão se unir e formar a veia cava superior. E essa veia cava superior vai levar o sangue para o átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai para as veias pulmonares, vão levar para o pulmão. O pulmão vai haver a hematose, que vai ser a troca gasosa. E dos pulmões vai voltar para o átrio esquerdo. O sangue já oxigenado. Algumas questões aqui para a gente fazer. Alguém sabe dizer quanto tempo falta aí? Apareceu uns 10 minutos aqui. Tempinho para vocês fazerem essa questão. A veia lingual é um ramo tributário de qual veia? E aí? Veia jugular externa. Falei não desse tanto. Quem mais? Acho que é jugular externa. Acho que todo mundo. Jugular externa? Interna. Olha Eu ela acho aqui. que ela disse interna. A Alice interna foi? Pra mim, ela tinha dito interna. Eu ouvi externa, mas se for interna, vamos botar aqui, ó. Veia lingual, ó. É uma tributária da veia jugular interna. E qual veia comunica o seu cavernoso ao plexo venoso pterygoide? Quem não quiser falar, bota no chat. E aí? A veia emissária. E aí? O que mais? Acho que é veia emissária. Um ponto para Lisandra na prova. Qual veia faz drenagem da glândula parótida? Letra A, parótida, transverso da face, articular ou alveolar inferior.
E aí, Elisandra? Só tô em dúvida. Eu acho que essa alvéola inferior é da submandibular, né? Yes. Deixa eu ver. Foi por eliminação. Não é a veia parótida? Não. Veia parótida foi eu que inventei, não existe não. Então vai ser a auricular posterior? Sim, mas tem, tem alternativa? Não, vice. Eu É, não... veia transversa da face. Ah, tá. Eu disse que ela margeia o arco zigomático e passa para dentro da parótida. Isso aqui é fácil. Qual veia se une com a veia retromandibular posterior? Auricular posterior. Isso. Ou pode ser a occipital posterior. Depende, Também. né? Uhum. Eu acho que só. Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Não tem prova. Tá todo mundo em paz. Então acho que é só isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Até o próximo semestre, né? Se Deus quiser. Tá, obrigada. Cheiro, Nada. obrigada.